debater os desafios do futuro para a sustentabilidade no equilíbrio climático. Vamos receber agora Marcelo Langer, AMAR Sustentabilidade, Universidade Federal do Paraná, Brasil. Bom, primeiramente, muito obrigado ao Grupo FRG pelo convite, à organização do Fórum Carbono Neutro, ao Ricardo e a toda a equipe, né? Boa tarde a todos os participantes do fórum e desse evento. Eu sou o professor Marcelo, da Universidade Federal do Paraná, leciono em alguns programas da área de ciências agrárias com questões de carbono, sustentabilidade, as questões também de energias renováveis, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Então, minha pergunta hoje, ou minha explanação aqui, para que a gente possa desenvolver o tema desse painel, né, debater os desafios do futuro para a sustentabilidade no equilíbrio climático, além da neutralidade, precisamos ser positivos, não basta sermos neutros, né? A gente precisa ser positivo, mas ser positivo como, né? Então, a pergunta é, haverá futuro? De acordo com Sachs e de acordo com José L. da Veiga, não haverá futuro no modelo atual econômico que empregamos. Por quê? Porque o modelo atual que empregamos, ele é linear, ele parte do princípio de uso extensivo dos seus recursos, com baixa eficácia, com baixa eficiência energética, alto consumo energético e alta liberação de carbono, para ficar dentro do tema de carbono, sem contar os altos impactos ambientais e sociais. E aí, nesse processo, nós temos muitos erros conceituais, né? Tenho visto muito se falar em carbono zero. Não existe carbono zero, então, para provocá-los aqui, não existe carbono zero é impossível, é só olharmos nosso computador, nossa sala, nossa cadeira, onde estamos sentados, tudo possui carbono. Então, o carbono, no conceito tanto de produção quanto de emissão, ele não existe. Então, se conseguirmos trabalhar o conceito de carbono neutro, carbono compensado, carbono no sentido de emissões, nós já podemos ficar felizes. Se conseguirmos adicionar positividades, ficaremos muito mais felizes. Iniciativas mundiais e locais para a sustentabilidade o que a gente vê atualmente, né? Nós vemos aí no mercado uma série de programas, uma série de iniciativas mundiais, esse mesmo espaço e momento que nós estamos tendo agora, né? Ele é um momento de iniciativa mundial, iniciativa local para a sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável. Então, falar de carbono ou um fórum da Amazônia que fala sobre a biodiversidade, que traz o carbono junto com a biodiversidade, com a necessidade de termos a preservação da biodiversidade, dos valores sociais e ambientais locais, é falar mundialmente, né? É estar alinhado aos princípios mundiais que se prorroga nesses dias atuais. Então, nós temos visto aí muitas conferências mundiais, desde as COPs, conferência de biodiversidade, conferências para tratar de gênero, tratar de empregabilidade, redução de pobreza, são vários eventos mundiais, muitos liderados pela ONU, mas todos sempre pensando na ação conjunta e integrada, né, de tratar todas essas temáticas ou todas essas dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas nacionais e internacionais, dimensão geográfica, né? Aqui eu aplico o conceito das 6 dimensões de Sachs, que é mais adequado do que nos mantermos somente nas 3 dimensões econômica, ambiental e social, né? Para quê? Para que eu possa chamar para vocês o pensamento de mudança do modelo econômico
de linear para circular, e segundo Kate Raworth, um modelo donut, onde nós estamos num patamar de crescimento que precisa atender a todas as nossas necessidades sociais, porque somos seres sociais, mas precisa respeitar os limites ambientais planetários, né? Sem isso, nós não vamos conseguir evoluir. Se nós insistirmos no modelo linear de sujar, poluir, alta taxa de carbono, baixa empregabilidade, grande diversidade ou disparidade salarial, isso não vai ser factível, isso não vai ser sustentável, isso não vai adiantar falarmos de carbono ou de mudanças climáticas, porque nós estaremos comprometendo as bases do nosso desenvolvimento, né? Então, o Protocolo de Kyoto, lá em 1997, veio com a ideia do carbono, da neutralização do carbono, de reduzir o carbono, de mudar as bases de processamento, mudar as fontes energéticas, mudar todo um sistema produtivo, transformá-lo em baixo carbono e, inclusive, trazer para si a responsabilidade de neutralizar as suas emissões do passado, do momento atual e futuro. Não funcionou, né, por vários motivos, mas permitiu avanços, né? Permitiu avanços concretos. Quando eu digo não funcionou, porque não foram atingidas as metas do Protocolo de Kyoto. Então, surgiu aí, em 2015 para 2016, o Acordo de Paris, mudando esse pensamento de, ao invés de focarmos nas emissões, vamos focar no resultado, que é impedir o aquecimento global acima de 2 graus, né? Então, nesse processo, muitas empresas, né, desde aí de 1978, né, nós temos evoluído com sistemas e programas de gestão de empresas, buscando trabalhar as questões sociais, ambientais e econômicas. Então, surgiu aí Sistema B, ESG, certificações, Agenda 2030 com seus 17 ODS, 169 metas, normas e sistemas ISO, inclusive algumas para os programas de carbono, né? Compromissos mercantis, lembrando que o Brasil ainda não tem o seu compromisso firmado para as reduções climáticas em termos setoriais, né? Não temos o nosso mercado regulado. Então, muitas ações estão acontecendo e vêm acontecendo, porém ainda nós não estamos sendo eficazes, né? Então, aqui um exemplo para vocês de vários programas que estão rodando aí, que existem, né, no Brasil, de projetos de carbono, onde você pode comprar créditos de carbono a valores unitários diferenciados, de $2 até $20, eu estou elencando aqui alguns de 10, 11 dólares, né? Com os seus respectivos títulos, com as suas respectivas funções, né? Tá? E isso tudo a gente está trabalhando. Quando a gente está trabalhando e pensando no futuro, o carbono, as viabilidades de um projeto de carbono, ele tem que melhorar os índices socioeconômicos, ele tem que melhorar os indicadores de sustentabilidade locais de uma localidade, de uma cidade, de um estado, de uma nação. Se ele não estiver integrado e focado a isso, nós não estaremos fazendo o que deveria ser feito, ou a proposta do carbono, do mercado de carbono, ou das perspectivas de termos um sistema produtivo de baixo carbono, né? Lembrando que é uma das metas dos serviços ecossistêmicos ou dos programas de pagamento por serviços ambientais, a redução de carbono, o mercado de carbono, o carbono evitado, né? Então, está muito associado, para quem ainda não entende o que é um projeto de pagamento por serviços ambientais,
o projeto de mercado de carbono ou as ações de mercado de carbono se enquadram dentro de uma lei de pagamentos por serviços ambientais, seja na Amazônia, seja onde for, né? Aqui no Brasil nós temos essa viabilidade e essa possibilidade, né? Da mesma forma, quando pensamos em energias e agronomia de baixo carbono, nós também temos que pensar não só na questão do carbono, mas também na questão de alimentos saudáveis, manutenção da população ou dos produtores rurais no campo, né? Porque senão nós vamos ter êxodos rurais aí, para não citar nenhum movimento nacional brasileiro que promoveu a saída dos produtores rurais, né? Não citando o momento atual que nós vivemos aí nos Yaomamis, nos grilagens e todos esses problemas políticos, econômicos, socioambientais que estão na nossa porta aí, nos mostrando os nossos vãos esforços dentro de um processo de tornar o carbono uma moeda de precificação, né? Uma moeda de precificação tanto para projetos que valorizem a cadeia produtiva, como valorizem a cadeia de valor, como para projetos que você possa agregar, adicionar elementos externos do seu processo, né? Então, nós temos aí mercados mundiais. O ano passado, a Europa determinou a lei que pede aí, que trabalha as questões do pagamento ou da taxa de descarbonização dos produtos, não só brasileiros, como do mundo inteiro, né? O nosso retorno ao fundo aí, mundial para as mudanças climáticas em uma forma mais efetiva, né? E aí vem a grande pergunta, como que a gente mensura, como que a gente, além de mensurar, a gente comunica, porque o grande problema hoje é a comunicação. Nós temos aí uma série de fake news, nós temos uma série de desinformações, informações truncadas, errôneas. Então, como que a gente comunica de forma específica, de forma verdadeira, né? Então, como que a gente diferencia uma energia renovável de uma energia de fonte renovável, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro para a gente quando a gente fala de programa de carbono, quando a gente pensar em fontes de energias renováveis daqui para frente, que nós temos que pensar que as fontes são renováveis, mas que as energias, elas são consumidas, né? Vou citar aí Lavoisier e vou citar outros estudiosos que sempre nos trouxeram isso, que a energia, ela se perde, ela se transforma, ela está viva dentro de um sistema, mas ela não é renovável em si, né? Tá? E uma das formas da gente mensurar isso é através da avaliação do ciclo de vida de produtos. E especificamente, que é a área com que eu trabalho, eu diria para vocês que ela é a forma mais efetiva de mensurar um impacto social, um impacto ambiental, um impacto climático de um produto, de uma cadeia produtiva em seus diversos subprocessos, tá? Com um sistema de avaliação de ciclos de vida de produtos, ou com essa metodologia, ou com esta técnica, eu consigo determinar qual é o impacto em termos específicos de quanto emitido, quanto de carbono foi emitido, quanto de mudanças climáticas ele promoveu, quanto de aquecimento global, quanto de eutrofização, acidificação, ectoxicidade e outras variáveis de impacto, né, outras categorias de impacto que o meu produto determina. Então, não é só a questão do carbono. Por isso que eu digo, nós precisamos ir além da neutralização, nós precisamos ser positivos, nós precisamos entender todo o ciclo de vida do produto. Eu vejo muitos artigos, muitos trabalhos, muitas publicações dizendo foi reduzido 50% de carbono, foi reduzido 30% de carbono, foi sequestrado 20% de carbono. Mas aonde, de onde até onde, qual o ciclo de vida desse produto considerado, né? Desde o nascimento ao berço,
a reciclagem, o reuso do produto. Então, é importante comunicarmos de forma mais precisa, porque a população fica desconfiada, todos vocês sabem, todos nós sabemos que a gente fica desconfiado quando a gente pega uma informação num rótulo ambiental, e aí por isso nós temos 3 tipos de rotulagens, né, ambientais, e a gente lê aquele rótulo e a gente fica em dúvida, a gente não sabe exatamente se dá para confiar ou não dá para confiar, por conta de vários processos, principalmente aqui no Brasil, onde a gente sabe que nós temos uma variável chamada corrupção permeando todos os nossos espaços, né? E com isso daí, então, surgem os discursos greenwashing, social washing, rainbow washing. O que é o rainbow washing? São as práticas ditas de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade, que na verdade não são tão sustentáveis assim, nem tão de desenvolvimento sustentável. Então, para isso é muito importante pensarmos sempre na ação de governança sistêmica. Nós precisamos mudar aquela chavezinha do nosso modelo mental, do nosso modelo econômico, e toda vez que a gente pensar um projeto, a gente tem que interpretar esse projeto pela percepção social, ambiental, econômica, geográfica, política e cultural, tá? E isso é extremamente importante, considerar essas 6 dimensões, né? Então, como pontos finais, nós precisamos pensar não só em projetos de carbono ou em sistemas de baixo carbono, com baixo uso de carbono, nós precisamos pensar em que rotas de carbono nós queremos, que rotas de carbono são mais positivas, que apresentam um melhor ciclo de vida, ou que apresentam um ciclo de vida total de menor carbono, né? E com isso a gente constrói roadmaps de carbono, ou cenários de carbono, com planos de ações específicas, entendendo todas as dimensões, entendendo todas as variáveis, quantificando essas variáveis, percebendo os pontos frágeis, os estrangulamentos, as oportunidades, onde a gente pode trabalhar para reduzir as nossas pegadas ambientais, pegadas hídricas, pegadas de carbono, né? Tá? Com isso, a gente também leva a nossa percepção, ou leva nosso planejamento para ampliar as adicionalidades do projeto. Eu quero mais adicionalidades ao meu projeto. Então, nós precisamos trazer essas externalidades, tá? E pontuá-las de forma precisa, tá? Então, internalizar essas adicionalidades, essas externalidades, na análise da viabilidade econômica dos créditos. Os créditos também precisam ser entrados na viabilidade econômica do projeto, melhorando o payback, podendo usar um blockchain, um sistema de blockchain, né, para que a gente tenha, então, todo esse conhecimento, ciência, pesquisa, inovação e sustentabilidade, para que a organização possa, então, desenvolver realmente sua função social e seu papel ambiental, e o preço do carbono realmente valorar e remunerar a variável social e ambiental. Então, não há futuro, não há desenvolvimento sustentável, não há sustentabilidade se o pensamento antrópico global não mudar. Muito obrigado.